falar para os irmãos nesta manhã está em Salmos. Se os irmãos puderem abrirem as suas Bíblias para Salmos, capítulo 37. E o versículo, nós vamos ler, irmão, o versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, a tua ajuda, para que nesta manhã nós possamos estudar um pouco acerca das tuas verdades, Senhor. Queremos pedir o poder, a unção do teu Santo Espírito, para que nesta manhã, ó Deus, nós possamos, ó Deus, ter a porção da tua palavra, que ela venha, ó Deus, impactar nossas vidas, que ela venha, ó Deus, trazer transformação, trazer mudança de vida. Nos dá, Senhor, entendimento da necessidade, ó Deus, que temos diante de Ti, que é Te servir, que é pregar a Tua palavra, Pai. Assim, use, ó Deus, o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós queremos falar com os irmãos em Salmos 37, 5, irmãos. Ele fala sobre uma entrega que o salmista, falando aqui para o povo, pedindo que o povo fizesse uma entrega a Deus, né? E a gente pensa, quando se fala em entrega, a gente pensa muito nas nossas necessidades. Eu tenho que entregar minha vida porque eu tenho que servir a Deus, eu tenho que ter um bom estudo, eu tenho que ir para a igreja. Mas essa entrega, irmãos, ela vai muito além das nossas necessidades, né? Vocês sabiam que o mundo hoje se encontra, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E por causa disso, irmãos, cada dia mais aumenta o número de pessoas que estão tirando as suas vidas. Cada dia mais aumenta as pessoas que passam a ser usuários de droga. Hoje nós temos em cada 100 pessoas, 4 pessoas estão no mundo das drogas. E a prostituição entre 13 e 25 anos, elas aumentaram abundantemente de uma maneira tão grande. As jovens, adolescentes estão se prostituindo, tanto os homens como as mulheres, né? Hoje o sistema carcerário ele tem aumentado como nunca. Nós temos 1.584, se eu não me engano, presídio aqui no Brasil. Quase 1 milhão de pessoas estão presas, estão sem a sua poder viver como uma pessoa livre. Então quer dizer, por que eu tenho que fazer uma entrega ao Senhor? É porque alguém precisa de nós, irmãos. E nós precisamos entregar nossas vidas para Deus, para que nós venhamos ser usados na sua obra. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas elas não estão mais preocupadas com missões. As pessoas não estão mais preocupadas em entregar um folheto. As pessoas elas não estão mais preocupadas em convidar alguém para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não estão mais se preocupando, irmãos, com as pessoas como deveria se preocupar. A Bíblia diz, irmãos, que a média para o homem sobreviver é 70 anos. 70 anos. Depois disso, dos 70, há canseiro e enfado, segundo a palavra de Deus. Segundo a estatística diz, irmãos, que
o homem ele passa 20 anos dormindo. A gente dorme geralmente 8 horas por dia, né? E 20 anos ele passa dormindo. 35 anos ele passa trabalhando, pagando as suas dívidas, vivendo a sua vida social. 5 anos ele passa naquela fase de doenças, problemas, né, de saúde, coisas que vai impedir ele de viver uma vida normal, né, e poder assim trabalhar para o Senhor. Então você somando todos esses números, você vai ter 70 anos. Aí a gente pergunta, e quantos anos eu vou ter para servir a Deus? Eu tenho que dormir menos, eu tenho que trabalhar menos, eu tenho que ter mais saúde, para que eu possa ter um tempo para Deus, para servir a Deus, para que eu possa ser útil na mão de Deus. O problema hoje é que nós temos 20 anos para dormir, 35 anos para trabalhar, para pagar nossas dívidas, nossas contas, viver socialmente e tudo mais, 5 anos de doença e outras coisas. E se faltou algum, depois eu digo para os irmãos. Mas o certo é, irmãos, quantos anos nós temos para entregarmos a nossa vida para Deus e poder dizer, Senhor, eis-me aqui. O grande problema hoje está, irmão, do homem, a falta de ele ter um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, profeta Isaías, ele falou, eu vi o trono de Deus. Aí a Bíblia diz que Isaías depois, ele disse que quando ele viu a manifestação de Deus, a glória de Deus, ele reconheceu o seu estado que estava e disse, ai de mim, estou perdido. Isaías ele passa a olhar para o céu, ele passa a olhar para cima. Depois que ele olhou para cima e viu a glória de Deus, a soberania de Deus, ele sentiu uma grande necessidade de olhar para dentro e viu os seus pecados que impediam de ele servir ao Senhor. E a Bíblia diz, depois que ele viu os seus pecados, o Senhor disse, lembrou do povo, e ele disse, em quem enviarei? E quem irá por nós? Aí o profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, essas 3 coisas estão faltando na nossa vida, pela qual nós não fazemos uma entrega total ao Senhor. Nós precisamos olhar a soberania de Deus, o propósito de Deus pelo qual Ele criou a sua igreja. E qual foi o propósito dele ter criado a sua igreja, irmãos? Infelizmente, hoje nós buscamos muitos meios para ocupar o nosso tempo e esquecemos de tirar tempo para Deus. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais dirás, não tem nele mais contentamento. Só que talvez o profeta, o salmista, irmãos, ele esqueceu de um detalhe, é que as pessoas já perderam há muito tempo o prazer de servir a Deus, porque não querem mais se entregar ao Senhor. Antes os números, irmão, de pessoas para ir para um seminário era muitos jovens. Na década de 90, irmão, surgiram muitos jovens que foram grandes homens de Deus, como George Miller, John Wesley, Billy Graham e muitos outros homens que
eles tinham um encontro com Deus de uma maneira tão grande que aquele encontro impactava a vida deles. Foram homens que ganharam, não foi uma alma, não foram duas, foi mais de 1000 almas para Cristo. Quando o Moody ele se converteu, com essa idade, talvez 17 anos mais ou menos, por aí, ele ouvindo a palavra de Deus, e um pastor citou aquela frase de Henrique Warner. Ele disse: o mundo ainda há de ver um homem, o que Deus pode fazer na vida de um homem totalmente entregue na mão de Deus. E ele foi com aquele pensamento para casa, e ele disse assim: ele falou um homem, ele não falou um homem sábio, ele não falou um homem estudado, ele não falou um homem inteligente, ele falou um homem. Ele foi para casa, irmãos, se colocou de joelho e disse: Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero ser esse homem. Irmão Moody, irmão, foi um homem que ficou na história, foi um dos homens que ganhou muitas almas para Cristo. O Billy Graham também foi outro homem impactado por Deus, irmão, que fez uma entrega total a Deus. E ele disse assim: Senhor, assim como o Senhor fizeste na vida de John Wesley, faça na minha vida, Senhor. E aquele homem, irmão, foi um homem impactado por Deus, porque ele entregou a sua vida a Deus. Essa semana nós estávamos ensinando as nossas netas como ela entregar a vida delas a Deus. O ser humano, ele precisa chegar e falar com Deus, dizer: Senhor, a vida não é minha, Senhor. Senhor, se eu me criaste com o fim principal de glorificar o Teu nome. A gente precisa confessar o nosso pecado e dizer aonde que está o nosso erro. Dizer o desejo que há no coração, se não há vontade de servir a Deus, dizer: Senhor, eu quero Te servir, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Usa, transforma a minha vida, como o Senhor fez na vida de George Miller, John Wesley, Billy Graham, na vida de Miller, na vida de David Livingstone, grandes homens que foram impactados, irmãos, pela palavra de Deus. Hoje nós precisamos de jovens que coloquem seu joelho no chão e diga: Senhor, eis-me aqui, como o profeta Isaías, usa-me a mim, Senhor. Eu quero Te servir, Senhor. Faça de mim um instrumento em Tuas mãos. Quando a Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, irmãos, é porque quando você entrega o seu caminho a Deus, você vai ter um caminho para levar as pessoas a Deus. Sabe, uma pessoa que eu me lembro, irmãos, a irmã Francisca, ela sempre, quando ela vinha, ela morava no Jorge Teixeira, ela passava pela frente de casa, e quando ela vinha rebocando um monte de criança, sabe? Um monte de criança. Ela tinha a maior preocupação de levar aquelas crianças para ouvir a palavra de Deus, porque ela acreditava que Deus haveria de fazer transformações na vida daquelas crianças. E hoje essas crianças estão todas adultas, mas existem algumas delas que estão servindo a Deus. Eu lembro de um garotinho desse tamanhozinho, assim, com uma Bíblia na mão, que hoje ele já está adulto, servindo a Deus, pregando a palavra de Deus. Porque alguém se preocupou, alguém que estava entregando o seu caminho ao Senhor e tinha sempre um caminho para levar as crianças para servir a Deus. Irmãos, nós precisamos, irmãos, impactar a vida das pessoas.
Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor para que as pessoas também elas possam fazer isso. Hoje, irmão, nós estamos com uma grande necessidade de pessoas pelo qual uma criança possa dizer: eu quero ser igual aquele fulano, eu quero ser igual aquele pastor, eu quero ser igual aquele evangelista. Porque na verdade é que hoje nós não temos pessoas que as crianças vão se espelhar, que as pessoas vão tirar como modelo para a vida delas, porque as pessoas não estão mais entregando as suas vidas ao Senhor. Hoje nós vivemos uma vida de um lado para o outro de preocupações, e as nossas preocupações sempre é o dinheiro, sempre é o dinheiro, sempre é as nossas dívidas, irmãos. E 20 anos para dormir, 20 anos para 35 para trabalhar, pagar as nossas dívidas, 5 de doenças, problemas que vão ter, e o resto dos anos é para o Senhor. Uma certa vez, irmãos, um garotinho, ele ia passando na frente do tribunal, e ele veio do interior para a casa da tia dele na cidade. Ele andando pela cidade, ele viu um homem batendo um martelo, e ele olhou assim, ele perguntou da tia dele, ele disse: tia, o que é aquele homem ali, o que ele está fazendo batendo um martelo? Ele disse assim: meu filho, aquele homem ali, ele está decidindo o destino das pessoas. Ele disse: como assim? Ele é juiz. Ele disse: ele vai destinar o destino daquele homem que está ali. Ele disse: é. E ele disse assim: eu quero ser igual a ele. Que menino! Lá olhou para a cara dele e riu. Um menino do interior vai querer ser um juiz? Nem estuda. Ele disse: eu vou ser igual a ele. Irmão, o final da história é que aquele garotinho, irmãos, ele botou aquilo na cabeça. Ele estudou, e ele chegou a ser um grande advogado, depois um juiz, e depois ele foi presidente do tribunal, do Supremo Tribunal de Justiça. Nós, irmãos, somos um juiz que muitas das vezes nós podemos direcionar a vida da pessoa, o destino daquela pessoa, o destino daquela criança, o destino do nosso vizinho, o destino do nosso parente. E nós vamos fazer isso de joelho, em oração, clamando a Deus. Não é aquele minuto de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Não é aquele 10 minutos de oração, é 1 hora de oração, é meia hora de oração, é clamando, é pregando, é falando, é mostrando para elas o perigo que elas estão correndo. É assim que nós vamos direcionar o destino das pessoas. Mas nós só vamos fazer isso se nós fizermos realmente uma entrega ao Senhor, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor. O versículo disse: confia nele. Confia nele. Confie nele, irmãos, que ele pode usar você. Confie nele, que ele vai fazer diferença através da sua vida. Vá para casa e diga: Senhor, o fim principal do crente é glorificar o teu nome. Então use-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Senhor, transforme a minha vida, Senhor. Senhor, faça que eu seja uma referência para o meu próximo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Um grande homem, irmão, de exemplo, de oração, foi o George Miller. Ele, segundo a biografia dele, ele teve 10.000 orações respondidas. 10.000 orações respondidas. Quantas orações nós vamos ter respondido? Confia nele. Agora, se eu não oro é porque eu não confio, irmãos.
Se eu não tenho tempo para Deus, é porque eu não confio em Deus. E como é que eu vou ter a vitória na vida se eu não confio? Se eu não tenho tempo para orar? Se eu não tenho tempo para falar com meu Deus? Ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Olha só, irmão, o mais é aquilo que está nas nossas possibilidades. O mais é aquilo que está nas nossas condições de fazer. O mais é aquilo que muitas das vezes nós não vemos nem chegar perto, tentar, mas Deus, através de Deus, Ele pode, irmãos. Porque a Bíblia diz que tudo pode naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque Deus é Deus soberano. Ele pode fazer mais e infinitamente de tudo aquilo que pedirmos ou pensarmos. Então, que os jovens possam ser pessoas que venham colocar suas vidas na disposição de Deus, e que daqui, irmãos, possam sair grandes missionários, pastores, e que nós, como os adultos, possamos ser exemplos, possamos servir como nunca Deus, que os irmãos possam dizer: olha, eu quero ser como aquele evangelista, eu quero ser como um pastor, eu quero ser como aquele irmão que tem uma vida dedicada a Deus. A igreja está precisando de pessoas que sirvam de exemplo, irmãos. Homens de orações, mulheres de orações, homens que gastam tempo na palavra de Deus, homens que se esmeram verdadeiramente na palavra de Deus. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe, irmãos. Amém.